O perfeito caminho não conhece dificuldades. Apenas ele recusa fazer preferências. Apenas quando não há nem ódio, nem amor, ele se revela em total clareza. Uma diferença insignificante e céus e terra quedarão separados. Se queres vê-lo ante teus olhos, não tenhas pensamentos fixos, obedientes a ele ou contra ele. Levantar aquilo que gostar contra o que não gostar é uma doença da mente. Quando o profundo significado não é compreendido, a paz da mente é perturbada à toa. O caminho é perfeito, como um vasto espaço. Nada lhe falta e nada lhe é supérfluo. É certamente por se fazerem escolhas que sua equanimidade é perdida de vista. Não procures condicionamentos exteriores. Não permaneças no vazio interior. Fica sereno na unidade das coisas e o dualismo se dissolverá por si. Quando procuras ganhar quietude detendo o movimento, a quietude que obtiveres estará ainda em movimento. Enquanto estiveres no dualismo, como poderás conhecer a unidade? Quando a unidade não é totalmente entendida, de duas maneiras manifesta-se o prejuízo. A negação da realidade é a sua afirmação. E a afirmação do vazio é a sua negação. Palavras e intelecto, quanto mais andarmos com eles, mais nos perderemos. Se abandonarmos as palavras e o intelecto, não haverá lugar onde não passaremos. Quando voltamos à raiz, obtemos o significado. Quando obedecemos aos objetos externos, perdemos a razão. No momento em que nos iluminamos interiormente, superamos a vacuidade de um mundo em confronto conosco. Transformações se sucedendo em um mundo vazio oposto a nós parecem ser reais por causa da ignorância. Desiste de buscar a verdade, cessa apenas de ter opiniões. Não permaneças no dualismo. Evita cuidadosamente sua busca. Enquanto houver certo e errado, reinará a confusão e tua mente estará perdida. O 2 existe por causa do 1, mas não deves guardar nem mesmo esse 1. Quando uma mente não é perturbada, as 10.000 coisas não manifestam ofensa. Não há ofensa manifesta e não há 10.000 coisas. Não há perturbação e nem mente para trabalhar. O sujeito se aniquila quando o objeto cessa. O objeto cessa quando o sujeito se aniquila. O objeto é objeto por causa do sujeito. O sujeito é sujeito por causa do objeto. Se queres conhecer a relatividade de ambos, percebe que ela em suma está na vacuidade. Uma vacuidade é semelhante ao 2, e cada um contém em si próprio todas as 10.000 coisas. Quando não se faz discriminação entre isto e aquilo, como pode nascer uma visão parcial e preconcebida? O grande caminho é largo e generoso. Para ele nada é difícil e nada é fácil. Vistas curtas são irresolutas. As mais rápidas são as mais tardias. Apegar-se é jamais libertar-se de estreitos limites. É certamente seguir por um caminho errado. Deixa isso e as coisas seguirão sua natureza, pois a essência nem permanece nas coisas, nem as deixa. Obedece à natureza das coisas e estarás de acordo com o caminho, calmo, descansado e livre das paixões.
Mas quando teus pensamentos estiverem amarrados, estarás contra a verdade. Eles se tornarão pesados, embotados e insatisfatórios. Quando eles são insatisfatórios, o espírito é perturbado. Por que então ser parcial e unilateral? Se quiseres seguir o caminho do veículo uno, não tenhas preconceito em relação aos 6 objetos de percepção. Tu e a iluminação serão um só. O sábio é não ativo, enquanto o ignorante amarra a si próprio. No Dharma não há individuação, mas o ignorante cegamente se apega a objetos particulares. É a sua própria mente que cria a ilusão. Não é esta a maior de todas as contradições? A ignorância faz nascer as ideias de repouso e confusão. Na iluminação não há preferência nem desprezo. Todas as formas de dualismo são cegamente recolhidas pelo próprio ignorante. São elas semelhantes a flores no ar. Por que se atribular para tomar conta delas? Ganho e perda, certo e errado, fora com tudo isso, de uma vez por todas. Se o olho jamais dormir, os sonhos cessarão por si mesmos. Se a mente retiver seu caráter absoluto, as 10.000 coisas serão uma única semelhança. A essência da semelhança é um profundo mistério. Ao atingi-la, esquecem-se os condicionamentos externos. Quando as 10.000 coisas são vistas em sua unidade, voltamos à origem e permanecemos onde sempre estivemos. Esquece o porquê das coisas e atingirás um estado além da analogia. Parado o movimento, não há mais movimento. Movimentando-se o descanso, não há mais descanso. Quando o dualismo não se sustenta mais, nem a própria unidade tem razão de ser. A última razão das coisas de que não se pode ir além não é limitada por regras e medidas. Na mente harmoniosa, há o princípio de identidade, em que todas as ações se aquietam. Dúvidas e irresoluções são totalmente eliminadas e a confiança correta é fortalecida. Nada há que se detenha, nada há a ser aguardado de memória. Tudo é vazio, lúcido e iluminado por si mesmo. Não gastes as energias de sua mente. Isto pertence a um domínio além do pensamento. Isso não pode ser medido pela imaginação. No mundo da lei da verdadeira semelhança, não há nem o eu, nem o outro. Se a identificação direta é alcançada, só se pode dizer não dualidade. Sendo não dualidade, todas as coisas são iguais e tudo está compreendido nela. Os sábios que habitam as 10 regiões, todos eles penetram nesta razão absoluta. Esta razão absoluta está além do tempo e do espaço. Para ela, um instante é 10.000 anos. Quer a vejamos, quer não. Ela se manifesta por toda a parte nas 10 regiões. As coisas infinitamente pequenas são tão grandes como as grandes, pois aqui condições externas desaparecem. As coisas infinitamente grandes são tão pequenas como as pequenas, pois limites objetivos aqui não entram em consideração. O que é semelhante ao que não é. O que não é semelhante ao que é. Se teu estado não for semelhante a esse, de modo nenhum te detenhas nele. O um é o todo, e o todo é o um. Se isso for compreendido, não precisas mais te lamentares de que não és perfeito. Quando a mente e cada mente confiante não estão mais divididas, e o indivíduo é cada mente confiante e a mente, estamos então num ponto em que as palavras falham, pois isso nem é passado, nem futuro e nem presente.